Sementes híbridas, crioulas, transgênicas, qual a diferença? Primeira coisa que semente crioula é uma semente adaptada. Ela não é uma semente nativa do lugar, mas uma semente que se adaptou num determinado lugar, que seja uma variedade. Tem todas as plantas, tem uma espécie de planta, e aí você tem variedades dentro dessa mesma espécie. A semente crioula é sempre uma variedade de alguma planta que se adaptou num determinado lugar e que não necessariamente é nativa daquele lugar. Os híbridos são um cruzamento de variedades. Toda vez que eu vou multiplicar esse híbrido, eu preciso cruzar essas variedades. Se eu pego a semente de um híbrido e replanto ele novamente, ele produz, mas depois ele começa o quê? A abrir a variedade, ou seja, ele começa a ter modificações, a planta começa a ficar diferente da planta original que tu plantou. As empresas que vendem semente híbrida, todos os anos elas cruzam essas variedades para produzir aquele híbrido. Um exemplo clássico é a Tetsukabuto, ou a Kabocha, ou a abóbora japonesa, ou seja, tem vários nomes, né? Essa abóbora, por exemplo, é um cruzamento de 7 plantas. E é interessante porque ela no campo, para ser multiplicada, para ser produzida, ela precisa então ter uma outra abóbora para cruzar com ela, porque ela não consegue polinizar ela sozinha. Como o híbrido é um cruzamento de variedades, ele pode acontecer na natureza com plantas de polinização aberta. Por exemplo, o milho, você tem uma variedade, ela encontra com outra variedade, elas cruzam, a semente que nasce dali é um híbrido. E também é possível a gente fazer híbrido em casa, se a gente tiver um conhecimento de genética e tiver as variedades originais, a gente pode produzir, por exemplo, um híbrido de milho. Você planta linhas de milho de variedade diferente e quando tiver na época da polinização, você vai cortar todos os pendões de uma espécie e aí a outra espécie vai polinizar aquela e os milhos que nascerem dali vão ser sementes híbridas. O que acontece com o híbrido, como o João falou, é que no primeiro cruzamento ele é mais produtivo, mas depois quando você segue plantando essa semente que nasceu da semente híbrida, ela tende a voltar a abrir e a mostrar características das variedades mães das quais elas foram feitas. Então ela vai perdendo um pouco de produtividade em relação ao primeiro cruzamento e também ela vai tendo uma alteração das características. Já o transgênico já é outra questão, nem é permitido dentro da agricultura orgânica. O transgênico aí são genes que são introduzidos numa planta, que pode ser um gene de um inseto, pode ser um gene de uma outra planta, pode ser um gene de um outro animal, para tirar um proveito. Por exemplo, o milho transgênico, que é o milho BT, Bacillus thuringiensis. É um gene de uma bactéria de solo que é introduzida no milho para que quando o inseto come esse milho, esse inseto morra. Só que isso tem uma série de problemas para quando o ser humano ingere esse tipo de milho. O transgênico é um trabalho de engenharia genética, só acontece dentro de um laboratório e tem um custo alto de produção isso para ser feito. Os primeiros objetivos dos transgênicos foi produzir plantas que fossem resistentes a herbicidas e plantas que fossem tóxicas para os insetos. Um exemplo mais comum que se tem é a soja e o milho. A soja, por exemplo, é para que seja resistente aos herbicidas das próprias empresas que produziram esse grão. Então, ela consegue resistir a um herbicida e as plantas que estão ao redor morrem. O objetivo principal, então, da transgenia na soja foi esse. A gente está aqui nos Estados Unidos agora, que é o lugar onde isso foi mais produzido e divulgado. O primeiro nome comercial do glifosato aqui nos Estados Unidos era Roundup. Roundup Ready, era a soja que estava pronta para o glifosato, ou seja, uma soja que não seria morta pelo herbicida, enquanto que todas as outras plantas morreriam. Por isso que o nome comercial da soja transgênica resistente ao herbicida era pronta para o veneno. O nome da semente era pronta para o veneno, porque ela tem uma transgenia que faz com que ela não sofra o efeito do glifosato. Então, qual foi o objetivo da soja transgênica resistente a glifosato? Que se pudesse passar herbicidas no campo e que a planta de interesse não fosse morta. Esse é uma transgenia focada em resistência aos herbicidas. E o exemplo mais clássico e mais difundido que a gente tem é a soja resistente ao glifosato, cujo nome comercial no princípio era Roundup Ready, porque era uma soja que estava pronta para receber o herbicida e ela não morre quando recebe esse herbicida. No caso do milho BT, por exemplo, já é uma outra questão. O milho com transgenia
que tem um gene do Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria de solo, é uma planta criada para ser tóxica para as lagartas e os insetos que atacam ele. Então, o milho começa a se desenvolver, quando vem a lagarta atacar, a lagarta morre. Por quê? Na planta tem uma toxina de uma bactéria de solo que é tóxica para a lagarta. Então, a semente transgênica, ela faz parte de um pacote, de um sistema muito mais amplo, onde se trabalha também com adubação química, com os venenos todos, os agrotóxicos de campo e com o maquinário, uma agricultura muito baseada no petróleo. A semente transgênica, ela faz parte desse contexto e as alterações que são feitas são genéticas para um objetivo específico, ou ser resistente a um herbicida, ou ser tóxica para um inseto. Depois foram se criando outras coisas, mas originalmente o objetivo principal foi criar plantas resistentes a herbicidas e plantas tóxicas para os insetos. Vocês já ouviram falar muitas vezes de certos aerosóis usados em casa para matar inseto, que dizia assim, mata só os insetos, ou seja, querendo dizer que não fazia mal para as pessoas. É impossível isso. Da mesma forma é o milho transgênico, o milho BT. O milho BT tem várias complicações, não é só que ele ataca só os insetos. Se tu tem uma planta, essa planta foi alterada geneticamente para que um inseto ataque ela e morra, o que acontece se a gente come uma planta dessa? Isso tem efeitos em nós, porque essa toxina que está na planta, ela é sistêmica, ela faz parte da planta. Quando nós consumimos essa planta, a gente consome essa toxina que foi colocada ali para combater o inseto. E uma das coisas que se verificou é que degrada a nossa parede intestinal. Então, se uma criança, por exemplo, come terra e ela come essas bactérias, não acontece nada. Por quê? O nosso estômago é ácido e a bactéria de solo, essa Bacillus thuringiensis, ela libera essa substância tóxica em meio alcalino. Como o nosso estômago é ácido, a gente não tem problema nenhum se a gente comer terra e comer essas bactérias de solo. No entanto, se a gente comer direto a toxina, isso vai afetar o nosso organismo. É o que acontece quando a gente come um milho transgênico, por exemplo. Então, como eu disse, a gente está agora aqui nos Estados Unidos e aqui tem uma associação que chama Moms Across America, Mães através da América, uma associação de mães que retiraram todo o alimento transgênico da alimentação dos seus filhos, que eram autistas, e reverteram um tipo de autismo que é causado por causa da degradação da parede intestinal. E essa degradação é causada por essa toxicidade, porque aqui nos Estados Unidos existe uma indústria do milho muito forte, a maioria dos produtos industrializados leva algum derivado de milho, isso faz com que exista um índice de autismo relacionado à degradação da parede intestinal. Então essa organização de mães divulga uma série de pesquisas, uma série de práticas para purificar a alimentação dos filhos e reverter um tipo de autismo causado pela toxicidade do BT. E isso foi descoberto por acaso. Houve um encontro de médicos, um seminário, e um médico trabalhava com problemas de intestino e um outro médico trabalhava com autismo exatamente de crianças. Estava explicando o médico que trabalhava com autismo que várias crianças que eram autistas tinham um problema de infecção intestinal. Separaram dois grupos de crianças. Uma delas seguiram comendo alimentação normal, como a Tati está falando agora, com todos esses elementos de milho que tem aqui comum nos Estados Unidos, em tudo tem esses xaropes de milho. E no outro grupo tiraram tudo que era questões envolvidas com milho. Resultado, houve uma reversão de um tipo de autismo, ou seja, as crianças pararam de ser autistas. Então tu imagina, para uma mãe que tem um filho autista, para uma família que tem uma criança autista, a importância que tem um assunto desses, a importância que tem, a relevância que tem uma coisa dessa. É extremamente importante a gente saber essas coisas, porque fica uma ideia de que nada disso tem problema, que o herbicida não tem problema, que os venenos não tem problema, que os transgênicos não tem problema, como se isso aqui fosse atacar só os insetos, que era a propaganda que tinha comum dos aerosóis há um tempo atrás. Faz mal para os insetos, mas faz mal só para os insetos. Imagina, tu bota um inseticida dentro de casa, que tu está respirando, como é que vai fazer mal só para o inseto? Da mesma maneira, são essas plantas transgênicas, ou seja, então, essas adulterações todas, por isso que não são permitidas dentro da agricultura orgânica, e a gente tenta promover o máximo de trabalhar com variedades adaptadas ao lugar. E no momento que eu tenho plantas que têm pólens, que são transgênicos, polinizam, por exemplo, uma variedade. E aí tu começa o quê? Começa a perder a pureza das variedades que a gente tem tentado preservar. O que a gente tem são sementes varietais, sementes híbridas e sementes transgênicas. As variedades podem ser crioulas, ou seja, elas podem ser adaptadas a outro lugar da onde ela não é original.
Os híbridos são essa mistura de variedades e os transgênicos já são uma alteração da engenharia genética, onde são introduzidos genes que jamais poderiam fazer parte daquela planta, com o objetivo normalmente de vender outros produtos, de fazer parte de uma cadeia maior, mais ampla de comércio. Na agricultura orgânica você só pode usar as variedades e os híbridos, e as transgênicas estão fora da agricultura orgânica. Então, transgênico, híbrido e variedade. Todo crioulo, toda semente crioula que a gente diz é uma variedade, mas nem toda variedade é uma semente crioula. Na agricultura orgânica, como eu disse, se permite alguns híbridos, permite variedades, mas não permite transgênico. A semente é a matéria-prima original da agricultura. É muito importante partir de uma boa semente. A gente partindo bem, é lógico que é muito mais fácil a gente chegar até a colheita, porque muita gente planta, mas não é todo mundo que colhe. É isso aí.